Marcos 9, versículo 14 a 27. Jesus tinha descido do Monte da Transfiguração, tinha ido ao encontro dos seus discípulos. Ele só subiu com 3, o resto ficou embaixo. Tem discípulo que sobe, tem discípulo que fica embaixo. E quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, os escribas discutindo com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estavam discutindo um com os outros? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, aquele que tinha respondido à pergunta de Jesus: há quanto tempo isso está acontecendo com teu filho? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai amado e querido, pedimos que teu Santo Espírito venha transmitir essa palavra ao nosso coração. Venha transmitir essa palavra às situações que cada um de nós estamos vivendo. Cada um de nós também temos as nossas provas, as nossas preocupações, como que nós falávamos agora mesmo, que essa palavra gere fé e que essa fé provoque resultados na vida de cada um de nós. Que enquanto essa palavra estiver sendo pregada, que pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas passem por mudanças e transformações na sua vida. Nós oramos e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se tem uma coisa que faz qualquer um sofrer, é quando nós vemos alguém muito próximo de nós enfrentando um problema crônico. Quando temos alguém ao nosso redor enfrentando uma situação que se arrasta já há um longo tempo, e você vê isso e não vê como resolver, e não vê como encontrar uma solução. Talvez você já tenha até tentado fazer alguma coisa, mas nada que você fez deu um resultado, deu uma solução. Isso, querido, conviver com uma pessoa com um problema crônico, aqui é uma doença crônica, é uma coisa que às vezes faz até adoecer quem está ao redor dessa pessoa.
não fica só aquela pessoa doente. Quem cuida dessa pessoa, quem vive com essa pessoa, que vive com esse problema, que não se resolve, que não se soluciona, essa pessoa que está no entorno, ela acaba também adoecendo. Porque sofrimento é uma coisa muito difícil da gente lidar. E para nós que somos cristãos, é pior ainda. Porque é muitos momentos que a nossa fé passa por um questionamento. Mas por quê? Não é? Lembra da semana passada? Mas por quê? Essa situação se arrastando assim. No caso aqui, estou falando dessas coisas, porque no caso aqui, um rapaz, um menino, ele tinha uma doença crônica desde a sua infância. E a vida desse pai, se podemos dizer, a vida dessa família, era em função da doença desse filho. Você sabe que isso acontece. Tem uma pessoa com doença crônica, e às vezes a vida do pai é aquele filho, a vida da mãe é aquele filho, a vida da família é aquela pessoa que está ali. E esse rapaz aqui, eles nunca sabiam o que ia acontecer, porque ele tinha crises que tinham tudo para matar com ele, acabar com a vida dele. E como eu dizia, querido, é impossível você conviver com isso sem você ser afetado. Falo especialmente você que convive com gente doente e doenças crônicas, gente que de uma hora para outra piora, daqui a pouquinho melhora, daqui a pouquinho tem uma crise, daqui a pouquinho tem que correr para o hospital, aí volta para casa, aí daqui tem uma crise, você nunca sabe o que é que vai acontecer. Impossível você conviver com isso sem que isso te afete, sem que isso toque em você de alguma forma. Isso é tão verdade, queridos, que nesse texto nós vemos Jesus ministrando não só ao filho, mas também ao pai. Porque Jesus viu que ali estava doente tanto o filho como aquele pai. Um pai que vê um filho doente, não tem como ele também não adoecer. Uma mãe que vê um filho doente, ou vivendo um problema que ela não consegue resolver. Será que tem alguma mãe aqui que gostaria de resolver um problema na vida de um filho? O filho está desempregado. Não tem como aquilo não te afetar. Amém, queridos? E esse pai aqui, a gente lê pelo texto que ele já tinha tentado várias coisas, ele estava decepcionado, e foi assim que esse pai chegou ao Senhor Jesus. Já trazendo essa palavra, talvez alguns de nós também, queridos, enfrentamos situações, não precisa ser filho, mas na família, ao redor de nós, situações que nós não sabemos como resolver, já tentamos várias coisas, alguém que está doente, alguém que está debilitado, alguém, né, e a gente acaba também, de uma certa forma, adoecendo junto com aquela pessoa, só para você entender como é que esse pai chegou com o filho. Ele foi aos discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus oraram pelo menino, não aconteceu nada. Sabe quando você tem uma expectativa que é frustrada? Né? A esperança que se adia, adoece o coração. Livro de Provérbios. Então, esse pai já estava decepcionado. Falaram tanto, vai lá, busca os discípulos de Jesus, ora com ele, e ele foi e não aconteceu nada. Então, essa pessoa, querido, como eu dizia, que vive, às vezes ela fica alterada. Você que vive com uma pessoa doente, você que convive com uma pessoa que tem um problema que você não sabe como resolver, às vezes você também fica alterado. Às vezes você fica ansioso. Às vezes você fica aflito. Às vezes você fica até desequilibrado. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Tanto que a gente vê que quando Jesus perguntou
para os discípulos o que é que eles estavam discutindo entre eles, o pai se precipitou. O pai interrompeu a conversa. O pai já foi falando o problema dele. Quantas vezes isso acontece comigo aqui? Eu estou conversando com alguém, uma pessoa está falando de um problema dela, e aí vem uma outra e entra, atravessa, atropela. Aí a gente diz assim, ai meu Deus, que pessoa mal educada. Não é mal educada não, gente, isso é aflição, é ansiedade, é desespero, é angústia. Vocês estão aí, minha gente? O problema desse pai, queridos, é que não aguentava mais o que ele estava vivendo com aquele filho. Ele não aguentava mais aquilo que ele estava vivendo. Talvez tenha alguém assim, aqui hoje, queridos. Você chegou hoje na casa de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, e talvez você também esteja assim, aflito, angustiado, preocupado com o filho, preocupado com uma filha, preocupado com mãe, preocupado com o pai, preocupado com algum familiar, que está vivendo uma situação que não começou ontem, já tem um longo tempo, já tem uma longa história, e você vê, em vez das coisas melhorarem, parece que as coisas estão piorando, aí você começa a se afligir, se angustiar. Eu vou para a casa de Deus. Quem sabe Deus fala alguma coisa comigo hoje? E o Espírito Santo está falando contigo. Amém? Ele está conversando com você, né? Mostrando para você que o Senhor Jesus passou por isso, os discípulos passaram por isso. E eu quero que você preste atenção que a primeira coisa que Jesus fez, antes de qualquer coisa, antes de falar com o Pai, antes de cuidar do Filho, a primeira coisa que Jesus fez foi confrontar os seus discípulos com a fé deles. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? Até quando vocês vão ser incrédulos? Até quando vocês não vão fazer nada? Lembra o que eu estava falando aqui agora mesmo, queridos? Do ofertório? Como é que vocês ainda não têm fé? Deus te tirou de onde tirou, e você hoje está aí preocupado com o cachorro que está doente? Cachorro também faz parte da família, não sei se você sabe, né? Cachorro faz parte da família também. Mas olha aqui, Jesus primeiro confrontou os discípulos. Como é que vocês... Até quando que eu vou aguentar vocês? Eu prego, vocês não têm fé, não têm coragem, não têm ousadia. Porque eles tinham orado pelo rapaz e não tinha resolvido. Depois eles foram procurar o Senhor Jesus. Jesus, por que a gente não conseguiu? O Senhor Jesus teve uma ministração diretamente com eles. Mas presta atenção, querido, é interessante aqui, porque 2 vezes acontece isso. Quando Jesus chegou, o menino piorou. Você notou no texto? Quando Jesus chegou, aí é que o menino caiu no chão, começou a se espumar. Às vezes, querido, quando Jesus chega da nossa vida, primeiro as coisas pioram, depois é que melhoram. Isso é uma das leis de cura da homeopatia, né? A homeopatia, às vezes, o homeopata diz, olha, mamãe, ele vai piorar, mas depois ele vai melhorar. E aqui, quando Jesus chega, queridos, primeiro a coisa piorou. Ele caiu no chão. E presta atenção que Jesus se preocupou primeiro com o pai, porque ele sabia do sofrimento desse pai. Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Olha o que o Jesus estava perguntando, há quanto tempo você vem sofrendo com teu filho? Isso aí serve para alguém aqui, minha gente? Há quanto tempo você vem sofrendo por essa filha? Pela tua mulher? Pelo teu marido? Há quanto tempo você está sofrendo por aquela pessoa que está lá naquele quarto, enclausurada, doente? Vai a médico, volta a médico, faz exame, volta exame.
e a coisa não melhora? Há quanto tempo essa família está sofrendo com isso? Há quanto tempo você tem esse problema crônico que não se resolve? A palavra serve para todos nós, minha gente. Quem é que aqui que tem coragem diz, eu tenho um problema, e eu não tenho um não. Tenho mais, isso mesmo, são vários, que ainda não se resolveram. E a gente sofre, queridos. A gente sofre. A gente chora. A gente às vezes fica triste. Amém, queridos? E aí é que bacana que Jesus deixou o pai narrar toda a história do filho, o que acontecia com o filho, porque a história daquele filho era a história do pai. Isso aqui é um desafio para nós, queridos. A gente precisa aprender, para nós que evangelizamos, que pregamos a palavra, que falamos do amor de Deus, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Isso fala tanto ao meu coração, querido. Porque às vezes a gente está tão dentro da gente, com tanta coisa, que a gente tem dificuldade de ouvir. E Jesus aqui parou para ouvir o Pai. Esse é um desafio para todos nós. Só que esse pai, no meio da sua narrativa, ele falou algo que chamou a atenção do Senhor Jesus, que deu um certo impacto no coração de Jesus. Jesus virou para ele e disse assim, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Fala para o teu irmão, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Porque talvez alguns de nós também estamos dizendo aqui dentro da gente, às vezes a gente nem bota na boca. Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Será que Deus ainda pode mudar essa situação? Será que Deus ainda pode levantar essa pessoa do leito? Será que Deus ainda pode libertar essa pessoa dessa opressão que ela está vivendo? Amém, querido? E aqui vamos usar um pouco da nossa razão a favor da nossa fé, querido. Às vezes a gente precisa pensar, para usar a favor da nossa fé. Para que as coisas sejam possíveis, é necessário que nós conheçamos, saibamos, creiamos nas possibilidades. Porque Jesus disse, olha, tudo é possível ao que crê. O que é que Jesus estava dizendo? Se você crê, há uma possibilidade para o teu filho. Se você crê, há uma possibilidade para você, pai. Para você, mãe. Amém, querido? Se você olhar a Bíblia está cheia das possibilidades do que Deus pode fazer. Amém, queridos? Deus é capaz de fazer infinitas coisas, mas para que Ele faça infinitas coisas, Ele precisa de alguém que creia. Ele precisa de alguém que tenha fé, queridos. Amém? Olha aqui, querido, vamos usar aqui uma possibilidade de nossa aqui, só para a gente raciocinar. Às vezes a gente precisa raciocinar para ter fé. Raciocina um pouco, cara. Lembra do que Deus te tirou? Lembra do CTI que você passou? Lembra daquele acidente que você passou? Lembra daquela pessoa que estava morta? Você foi lá, orou? Às vezes a gente tem que pensar, querido. Não sei qual é o teu problema, o problema do pai aqui era o filho, mas qual é o teu problema? Tem uma situação, você precisa primeiro acreditar que há uma possibilidade de Deus agir nessa situação e tudo mudar. Porque
Porque se você não crê, queridos, a palavra vai entrar pelo um ouvido e vai sair pelo outro. Então vamos a um exemplo simples, querido. Quem aqui é pai e mãe? Tem filhos? Se nós temos filhos, existe uma possibilidade que talvez ainda não se tornou realidade, mas já existe. Um dia nós vamos ser avós. Tem gente aqui que já é avó. Quem é avó aqui, um dia pode se tornar bisavó. Se o teu filho tiver um filho e o filho do teu filho tiver um filho, você pode ter bisavó ou bisavô. Se por um acaso o teu bisneto tiver um filho, você pode se tornar um tataravô. Isso não é possível? Isso não é possível, tia Vera. Tem gente aqui que ainda nem tem filho, mas se tiver filho um dia, se arranjar um bom marido, uma boa esposa, pode ter um filho. E esse filho tendo um filho, você pode se tornar avô ou avó. Quem será a pessoa mais jovem que está aqui hoje? Quem é o mais jovem que está aqui hoje? Quem é? Tem uma criança aí, Lúcia? Olha só, quem é essa criança? Qual é o nome dessa criança, Lúcia? Não sabe? É menino ou menina? Menino? O menino está ali no colo da Lúcia. Qual? Qual é, Maria? Valentino. Que nome bonito, hein? Olha só, querido, o Valentino, um dia ele pode se tornar pai? Um dia ele pode se tornar um avô? Essa é uma possibilidade que existe. Amém, querido? Está entendendo? Então, às vezes, você pode não ter hoje, mas é possível que eu venha ter. Por exemplo, eu não tenho neto. Ainda não, mas é possível que um dia eu tenha netos. Eu tenho filhos. Amém, querido? Talvez tenha alguém aqui que não é nem casado, mas é uma possibilidade de você um dia casar, ter filhos e ter até netos. E bisneto e por aí vai. Eu acho que você não tem dificuldade. As mamães que estão aqui, vocês têm possibilidade, veem a possibilidade de virar avó? As jovenzinhas aqui. Vovó Simone. Vovó Bianca. Trouxe o meu brinquedo. Vovô Cristiano. Cadê a bicicleta que você me prometeu? Olha só, querida, a gente está viajando. Está viajando, mas há essa possibilidade. E você acredita nisso? Você não acredita nisso? Quem tem filho casado aí? Tem filho casado, que ainda não tem filho. Mas tu está esperando que ele tenha um filho, não está? E você até enche a paciência. Quando é que vai ter aí alguma coisa? Quero ver criança correndo. Você sabe como é que é isso, né? Então presta atenção, querido. Estou falando de uma coisa nossa, do nosso meio, que a gente pode trazer para a nossa fé. Para aquele que tem fé em Jesus, quem aqui tem fé em Jesus? Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Salvador, você entregou sua vida nas mãos de Jesus, você hoje está vivendo, mas está vivendo com fé na aliança que você tem com Deus através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Estou falando tudo isso para dizer que você que tem fé em Jesus,
Para você que tem fé em Jesus, existe uma possibilidade de tudo ser possível na sua vida. E a gente às vezes vive tão distante disso, querido. Vou repetir, e aí você vai repetir para alguém. Para você que tem fé em Jesus, fala aí, vai em partes. Existe uma possibilidade de tudo ser possível na tua vida, tudo ser possível na tua casa, tudo ser possível na tua família, tudo ser possível na tua saúde, tudo ser possível na tua vida financeira, tudo ser possível na sua família. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Como a gente vive longe dessa realidade, queridos, que está na palavra de Deus. Tudo é possível na minha vida financeira, tudo é possível na minha vida de saúde, tudo é possível na vida dos meus filhos, tudo é possível na minha família. Se eu vivo pela fé em Jesus, tudo é possível, porque eu creio. E se eu creio, tudo é possível. Amém? Quando Jesus disse, tudo é possível ao que crê, Jesus estava, querido, provocando. Não era só a fé do Pai, não era só a fé dos discípulos. Jesus está provocando a nossa fé. Nós que estamos aqui com os nossos problemas, com as nossas lutas, as coisas crônicas que a gente está enfrentando, Jesus está provocando a sua fé. Tudo é possível ao que crê. Você crê que há uma possibilidade de mudança na vida do seu filho? Você crê que o impossível ainda pode acontecer? Você crê que um milagre pode acontecer? Uma mudança de cura, de transformação pode acontecer? Amém, queridos? Jesus estava provocando eles e está provocando a gente aqui. Amém? Quem é que aqui crê que vai chegar aos 90 anos? Não vou nem aos 100. Vocês viram na televisão que vai ter uma homenagem ao Léo Batista, que está com 90 anos, perfeitamente lúcido? Quem quer chegar aos 90? Já chegou? Olha só, você crê que você vai chegar aos 100 anos? Oh, meu irmão, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Você está vivo. Pode estar todo chumbado, mas você está vivo. Olha só, querido, essa é uma possibilidade que existe, você chegar aos 100 anos. Fala isso para o teu irmão, fala. Essa é uma possibilidade que existe, você chegar aos 100 anos. Você já pensou, Bianca, você aguentando o Cristiano com 100 anos? Amém, querido? Minha sogra diz que ela vai chegar aos 100, está com 84, eu vou chegar aos 100 porque eu tenho, quem é que tinha uma idade, na família dela tinha uma que tinha mais de 100, a fulana chegou, eu também vou chegar. Você tem que crer nisso. Amém, querido? É possível cada um aqui chegar aos 100 anos? É, você está vivo. Ainda é possível. Amém? Quem é que crê na possibilidade de você ficar rico? Só tem uma irmã ali, os outros não crê. Fica pobre, meu irmão. Problema teu. Mas tem gente que não, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero ter uma casa. Eu quero ter um carro. A fé, queridos, remove montanhas. Tudo depende de fé. Então, querido, a pergunta que Jesus fez aqui para aquele pai, e para os discípulos e para nós, vocês creem na possibilidade, tudo é possível que crê, você crê na possibilidade disso mudar, desse garoto ser curado, desse garoto ser liberto, desse garoto ser restaurado, você crê? Ou você não crê? Amém, queridos?
presta atenção, que foi só depois que o Pai se posicionou é que Jesus agiu. O garoto caiu, espumou, ficou lá. Jesus só falou: se pode, tudo é possível que crê. E Jesus fala e ficou esperando uma resposta. O que foi que o pai falou? Eu creio. O pai falou: eu creio. E disse mais: mas me ajuda na minha pouca fé, na minha falta de fé. Para ele cria. Esse homem aqui não era incrédulo, ele foi atrás de Jesus, ele sabia, tinha ouvido falar da fama de Jesus, ele cria em Jesus. Só que ele achava que a fé dele era pouco. Querido, foi pregado outro dia aqui. A fé não precisa ser grande. Ela tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Quer ver um grão de mostarda? Fala com o Cristiano, com a Bianca aqui, que eles mostram para você um grão de mostarda. É menor que a cabeça de um alfinete. Amém, queridos? Foi só depois que o pai se posicionou, que disse: eu creio, que Jesus operou um milagre. Então, querido, mensagem simples, mensagem básica, mensagem feijão com arroz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê na possibilidade do impossível ainda acontecer na tua vida? Amém. Pergunta isso para o teu irmão, porque é para provocar ele. Você crê na possibilidade do impossível acontecer na tua vida? Aí Jesus deu uma palavra de ordem. Presta atenção que quando Jesus deu a palavra de ordem, às vezes a coisa, em vez de melhorar, piorou. O garoto caiu outra vez e parecia que está morto. Isso acontece, queridos. A gente começa a orar, em vez de melhorar, piora. É um bom sinal, queridos. Piorou. Então é um bom sinal. Vem bênção por aí. Vem livramento pela frente. Vem provisão chegando. Não é? Aí Jesus o ergueu e ele se levantou e o impossível aconteceu diante de todos. Então nós vemos que a fé desse pai teve uma grande vitória, queridos. E quando é que esse pai obteve a vitória? Que momento esse pai obteve a vitória, queridos? Em que momento ele obteve a vitória? O que foi que ele falou que deu a ele a vitória? Eu creio. Queridos, essa é uma palavra que tem que estar na nossa boca. Eu creio. Eu creio na vitória do Senhor na minha vida. Eu creio no Senhor, na vitória do Senhor na minha família, no meu filho, na minha filha. Eu creio na vitória do Senhor nessa situação que se arrasta. Eu creio. Foi esse eu creio é que provocou tudo, queridos. O eu creio. Então, a gente precisa ter essas palavras sempre nos nossos lábios. Qual é a situação crônica que você vive hoje? A situação que já tem um tempo que você vive hoje. Identifica aí dentro de você. Talvez não seja uma, seja mais de uma. Talvez tenha gente aqui lutando com doença, ou convivendo com gente que está doente, às vezes até um filho, uma filha. Primeira pergunta que eu faço para você, para aquecer: você crê na possibilidade disso mudar? Queridos, eu sou médico, e às vezes a luta do médico é com um paciente que não quer cura. Ele quer ficar doente. Porque doente, ele tem um ganho secundário. Doente, ele não precisa trabalhar. Não precisa arrumar casa. Não precisa fazer nada. Tem gente que fica pendurada aí no NPS, queridos.
E aí quando vai para a perícia, não toma banho, vai fedorento, descabelado, com um sapato de uma cor, outro sapato da outra. Por quê, querido? Aquela licença está muito boa, não tem que trabalhar. Por isso que Jesus, é misericórdia mesmo. Por isso que Jesus chegou no tanque de Betesda, para um homem que estava doente há 38 anos, e perguntou para ele: você quer ser curado? Tem gente que não quer ser curada, minha gente. Porque doente, ela é o alvo de todas as atenções. Doente, todo mundo cuida dele. Que Deus nos livre disso, minha gente. Amém? Me perdoe se eu estou sendo cruel. Você crê na possibilidade dessa impossibilidade que você vive, passar por uma mudança e se tornar algo totalmente diferente? Talvez você diga: será que aí Deus ainda pode fazer alguma coisa? Jesus está aqui hoje, meu querido, marcou um encontro com você, e Ele está olhando para você na tua cara e está dizendo: se pode, se eu posso mudar teu filho, mudar tua filha, curar essa enfermidade, te dar um livramento, se pode, Ele devolve para você. No que você crê? Porque se você crê, tudo é possível ao que crê. O que Ele quer ouvir de você? Eu creio. Fala bem alto: eu creio. E antes de orar, querido, levante a tua mão aí, fecha teus olhos e fala: eu creio na cura da minha filha, eu creio na libertação desse problema financeiro, eu creio na transformação da vida do meu filho, eu creio na salvação da minha casa, eu creio que Deus vai mudar toda essa situação, eu creio que Deus vai me dar uma casa, eu creio que Deus vai me dar trabalho, ganhar dinheiro para comprar um carro, eu creio. Fala o teu eu creio. Amém? Queridos, o que Deus espera de cada um de nós é só o eu creio. Amém? Fica de pé, vou orar por você. Se alguém cair no chão, os diáconos, por favor, me socorram. Baixa essa cabeça aí, queridos. Trazendo essa palavra para a sua vida, para as dificuldades que você tem enfrentado. Talvez algumas não são nem de dificuldades, são coisas crônicas, são coisas antigas, são coisas que já vêm acontecendo ao longo tempo. Esse pai carregava o problema do seu filho já há muito tempo, desde a infância. Talvez tenha alguém aqui que é assim. Tem algo que você já carrega no teu coração desde há muito tempo. Pai querido, eu quero te agradecer, porque nós não operamos milagres. Quem opera os milagres é o Senhor. Mas o Senhor, para fazer o que só o Senhor pode fazer, o Senhor precisa encontrar de nós fé. Fé de acreditar na possibilidade de algo impossível acontecer. E eu creio. Eu queria que você falasse isso para o Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio na minha vitória, eu creio na vitória do meu filho, da minha filha, eu creio numa mudança nessa situação. Isso quem tem que falar é você, meu irmão, eu não posso falar por você. Eu creio na minha cura, eu creio na minha libertação, eu creio no meu livramento, eu creio na provisão que o Senhor tem para mim, para minha família, para meus filhos. Ele precisa ouvir de você o eu creio, porque foi o eu creio
é que provocou tudo que veio a acontecer depois. Então, Pai, eu entrego essa palavra, foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu entrego para o meu irmão, para a minha irmã. Que ele, ao sair da casa de Deus, ele saia não questionando, não perguntando, nem reclamando, mas que ele já saia profetizando. Eu creio na minha cura, eu creio no meu livramento, eu creio na provisão de Deus que vai chegar para a minha família. Que você saia da casa de Deus dizendo: eu creio, porque esse eu creio é que faz com que aquilo que é impossível aconteça na sua vida. Talvez alguns chegaram, Pai, bastante aflitos, angustiados. Talvez essa palavra tenha mexido com o coração de alguém. Aquieta, acalma. Traz a paz que só o Senhor pode dar. E que o meu irmão, a minha irmã, vivendo o que ele vive, ele tenha coragem e fé para dizer: eu creio, porque tudo é possível ao que crê. Muito obrigado, Pai. Você pode agradecer a Deus? Pode agradecer a Deus? Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por essa palavra. E quando a gente voltar para casa, Pai, que a gente volte pensando nessa palavra. Que a gente volte aplicando essa palavra na nossa vida, praticando essa palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor vai dar uma semana ricamente abençoada para o meu irmão. Eu creio que o Senhor vai trazer resposta na vida do meu irmão essa semana. Eu creio, Pai, que o Senhor vai dar livramento na vida de... Eu creio, Pai, que algo vai acontecer de bom na vida do meu irmão. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de comunhão que tivemos uns com os outros, com a Tua palavra. Ao voltar para casa, leva-nos debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a Tua vida, hoje e para sempre. Amém.